Olá, meus amores! Chegamos então a mais um momento da história. E hoje quem irá trazer a história ao nosso coração é a tia Romilda. Vamos contar até 3 para entrar a história de hoje. Vamos lá no 1, 2, 3. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de história. Vamos aprender com a palavra de Deus, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de perguntar para você. Quando você fica nervoso, alguém te ofende, alguém faz alguma coisa para você, qual é a tua reação? O que você sente? Você fica bravo? Você procura devolver, né? Na mesma quantidade, aquilo que você recebeu? Aquela raiva? Se alguém te machuca, qual é a tua reação? Sabia que Deus fica olhando pra gente? E Deus quer que nós tenhamos paciência com as pessoas, paciência com os nossos irmãos. Sabia disso? Deus está de olho em nós. E a palavra de Deus nos conta a história de um menino que aconteceram coisas incríveis com ele. A tia Romilda vai contar. O nome desse menino era José. Tenho certeza que você já ouviu falar de José da Bíblia. Pois então, ele mesmo. José era um menino muito bom, um menino que tinha um bom coração, obedecia a seu pai, ele não brigava com seus irmãos, era muito querido. E Jacó gostava muito de José. E sabe, quando ele estava no campo ajudando os irmãos ali a cuidar das ovelhas, quando os irmãos faziam alguma coisa de errado, eles sabiam que José ia chegar e contar tudo para o seu pai. E iam levar a maior bronca, né? E Jacó gostava de José por causa que ele era um menino fiel. José era filho de Jacó e de Raquel. E Jacó amava tanto a José que deu uma capa colorida, mandou fazer uma capa colorida e deu para José. José vestia aquela capa e ele ficava muito feliz. Aquela capa, olha só, era um sinal que algo maravilhoso ia acontecer com ele. Jacó estava presenteando ele com aquela capa. E claro que os irmãos queriam uma capa linda daquela, era uma capa de honra. E aquela capa tinha um significado muito grande. Estava dizendo que José iria receber a bênção do pai dele. A bênção que era para o filho mais velho viria para José. E os irmãos não gostaram nada disso. Não gostavam. Um dia, os irmãos estavam lá no campo cuidando das ovelhas. E Jacó então mandou José ir até o campo para trazer notícia dos seus irmãos para ele. E lá foi José, todo feliz com a sua capa colorida, capa bonita. Ninguém tinha uma capa daquela, só José. E os irmãos tinham muita inveja dele por causa daquilo. E também porque José contava todas as travessuras que eles faziam. Eles brigavam no campo, José contava tudo para o pai dele. E os irmãos então tinham raiva de José. E José foi se aproximando dos irmãos. E diz a Bíblia que os irmãos, quando avistaram José, uma raiva muito grande veio no coração deles. E eles já planejaram fazer o quê? Matar José. Isso mesmo. Resolveram matar o seu irmão. De tanta inveja, tanta raiva que eles tinham daquele menino. Só que Deus era com José. Deus falava com José em sonho. Deus gostava das atitudes de José. José era calmo, José era tranquilo, ele tinha paciência. E quando ele estava chegando perto do poço, os irmãos correram, tiraram a capa de José e imediatamente lançaram José dentro de um poço. Na verdade, eles queriam matar José. Mas o irmão mais velho disse, não vamos matar, vamos só jogar dentro do poço, deixa ele lá dentro do poço. Aquele poço não tinha água, chamava-se cisterna, não tinha água ali. E lá colocaram José. Imagina José dentro daquele poço, imagina ele, né, falando com Deus. Ele não sei se ele gritou, não sei, os irmãos não iriam atender mesmo, porque os irmãos não gostavam dele, né? Mas Deus estava com José ali dentro daquele poço. Deus estava cuidando de José. E deixaram José no poço. Quando eles olharam de longe, vinha uma caravana de midianitas.
com seus camelos, muito camelos, e eles estavam indo para o Egito. Então alguém teve uma ideia, já sei, vamos tirar José do poço. Rapidamente tiraram José do poço, já tinham tirado a capa dele, e sabe o que eles fizeram? Mataram um animal, um bichinho, lançaram a capa dele dentro daquele sangue do animal, sujaram toda a capa dele para poder apresentar aquela capa ao pai Jacó e dizer que um bicho feroz tinha comido José e que sobrou sua capa. Olha que coisa feia, mentira, né? Isso é muito ruim. Deus não se agrada. Quando nós mentimos, nós manchamos o nosso coração. Deus fica triste conosco. Nós não podemos, não devemos fazer isso. E muito menos desejar o mal para alguém. Eles desejaram o mal para José. Tiraram José daquele poço e venderam José para uma caravana que se aproximava dali. Quando aquela caravana chegou, eles ofereceram José como escravo. Imagina, criança, vender o próprio irmão como escravo. E eles venderam por 20 ciclos de prata. Era bastante dinheiro. Venderam José como escravo. E aqueles medianitas então pegaram José, levaram para o Egito. E diz a palavra de Deus que lá no Egito um homem, Potifar, ele trabalhava para Faraó. Ele era um homem muito importante. E ele estava lá no mercado de escravos. E Potifar, quando viu José, nossa, ele viu já era um rapaz, agora José já era um homem feito, né? Tinha um rapaz bonito, uns dentes bons. E ele então comprou José como escravo e levou para a casa dele. José então ficou trabalhando na casa de Potifar por muito tempo. E Potifar viu que José era uma pessoa diferente. Potifar viu que José amava a Deus. As atitudes dele eram diferentes. Ele tinha muita responsabilidade. E o que aconteceu? Então agora José adquiriu a confiança de Potifar. Potifar confiava em José. E Potifar entregou a casa inteira, os escravos, os empregados, entregou todos na mão de José, para que ele administrasse a casa dele. Potifar viajava e José ficava tomando conta da casa. Ele era muito responsável. Como isso agrada o coração de Deus, né? Quando nós não deixamos a ira entrar no nosso coração, quando nós não deixamos a raiva entrar no nosso coração, Deus vai projetando grandes coisas na nossa vida. Deus tem grandes projetos na tua vida, criança. Sabe? Por isso que você tem que ter um bom coração, ter paciência, suportar, né? Aqueles que falam palavras difíceis, palavras ruins pra gente, suportar, ficar quieto. José era assim, ele suportava tudo, ele ficou quietinho. Olha, os irmãos venderam José e ele foi para onde? Na casa de Potifar. Ele não foi ficar como escravo lá, mas como administrador da casa de Potifar. Mas escuta o que aconteceu. Um dia, a esposa de Potifar fez uma proposta para José. Potifar havia viajado e ela fez uma proposta muito feia para José. Ela estava gostando de José, mas ela era casada, ela tinha um esposo. Como assim? E um dia ela falou com José e ela queria namorar com José. E José então falou, não, eu não vou trair o meu Senhor, eu não vou trair meu Deus, eu sirvo um Deus poderoso, eu não vou trair. E ela ficou tão brava e ela queria namorar com ele, porque José era um rapaz bonito, era um rapaz diferente, Deus era com ele, aonde ele colocava as mãos, Deus abençoava, ele era diferente. E ela desejou ficar com ele, mas ele não aceitou. Porque, sabe, crianças, nós nunca devemos trocar Deus, trocar Jesus por nada. O Senhor é o principal na nossa vida. Nós não devemos fazer nada que venha entristecer o coração do nosso Deus, o coração de Jesus. Tudo aquilo, criança, que você faz, Deus vê. E Deus está de olho em você. Ele quer ver se você tem paciência, se não deve maltratar as pessoas, você não deve desobedecer.
Desobediência desagrada muito o coração de Deus. Nós temos que ser obedientes. José era muito obediente, era obediente ao seu pai. Deus falava com ele em sonho, foi obediente a Potifar. E olha, o final dessa história é muito linda. Até que ele não quis desobedecer a Deus, ele preferiu não desobedecer a Deus. E essa mulher ficou muito zangada, mas ela ficou muito brava. Sabe o que ela fez? Ela correu lá no marido dela, correu lá para o marido dela e mentiu, falou mentira de José. Ela disse ao esposo, ao marido dela, que José havia agarrado ela, que José estava agora se aproveitando dela. Imagina, crianças, isso não poderia ser, isso não poderia acontecer. Jamais José faria isso, jamais. Então o que aconteceu? Colocaram José numa prisão. Já tinha pegar aqui. Olha aqui. Colocaram José. Potifar ficou tão bravo, tão chateado com José. Ele acreditou nas palavras daquela mulher. Ele acreditou na mentira daquela mulher. Aquilo não foi legal. E ele então mandou prender José. E olha aqui, colocaram até soldados para que guardasse a prisão, guardasse ali e não deixasse José escapar. Mas José, até na prisão ele era fiel. Até na prisão ele era uma boa pessoa. A Bíblia diz que ali na prisão ele era tranquilo, sossegado. E sabe o que aconteceu? O chefe da prisão designou José para que fosse administrador ali na prisão. Olha que coisa linda! Agora ele era solto lá dentro da prisão e ele cuidava dos outros presos. José ficou preso lá por um bom tempo. Mas um dia, crianças, um dia, um copeiro e um padeiro que estavam presos lá também na prisão, tiveram um sonho e comentaram com José, porque José conversava com todo mundo. José era legal. Conversaram com José e contaram para José o sonho. E José deu a interpretação do sonho para aqueles homens. E tudo que José falou aconteceu realmente. Ele disse que o padeiro seria morto. Faraó mataria o padeiro e que o copeiro continuaria servindo a Faraó. E isso aconteceu. Então, crianças, passou o tempo. Um dia, Deus deu um sonho para Faraó. Deus dormiu e ele teve um sonho terrível. A Bíblia diz que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E essas vacas magras, elas vinham e comiam as vacas gordas, devoravam as vacas gordas. E teve mais um sonho. Ele sonhou que 7 espigas lindas surgiam da terra. 7 espigas lindas, formosas, estavam ali, mas de repente 7 espigas secas, mortas também. Aquelas espigas mortas vinham e devoravam as espigas boas, as espigas grandes. E então Faraó ficou perturbado com aquele sonho. E ele chamou todos os magos dali do palácio, chamou todos os adivinhos e ninguém conseguia decifrar o sonho dele. Ninguém sabia. Mas o padeiro lembrou-se de José. E ele disse: meu senhor, quando eu estava lá na prisão, lá eu vi um hebreu. O nome dele é José. E nós tivemos um sonho, eu e o copeiro, e contamos a ele. E como ele falou, aconteceu. Ai, Faraó então mandou chamar José, que ele precisava de todo jeito que alguém decifrasse aquele sonho dele. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Então chamaram José. José chegou na presença dele
E ele contou o sonho para José. E José disse assim, olha, tanto as vacas magras e gordas, quanto as espigas grandes, as saudáveis e as mortas, as secas, quer dizer o mesmo sonho. As 7 vacas gordas quer dizer 7 anos de abundância. 7 anos a terra vai continuar fértil, vai ter muito cereal, vai ter uma abundância no Egito. Mas os 7 anos, as 7 vacas magras e as espigas magras, pequenas, raquíticas, são 7 anos de fome. São 7 anos que o Egito vai padecer. Então o faraó, ele ficou assim, meu Deus, e agora? Mas o que fazer? Como impedir isso tudo? Aí ele pediu conselho para José. O que você acha que nós devemos fazer? José disse, olha, meu senhor, o senhor deve pegar uma pessoa capacitada, uma pessoa que saiba trabalhar, saiba administrar, para que essa pessoa, no tempo bom, ela venha plantar muita semente e que ela encha os galpões do Egito de cereais, porque o povo virá para o Egito para comprar cereal. E assim aconteceu. E aí Faraó ficou pensando, mas quem será essa pessoa no Egito? Quem será? Faraó mandou chamar lá o empregado dele e falou, me traga vestes reais. Trouxeram vestes reais. E ele colocou sobre José. E ele disse assim, José, você é essa pessoa que vai administrar o Egito. Você é essa pessoa que vai trabalhar. E ele tirou o anel dele e colocou o anel dele no dedo de José. Olha que maravilha, crianças. Olha que maravilha. Naquele momento, José estava sendo honrado. Por quê? Porque ele confiava em Deus, porque ele é bom, porque ele não revidava o mal com o mal. Ele era uma pessoa boa. Onde ele estava, Jesus estava. Deus estava com ele. E sabem, crianças, assim aconteceu. José então começou a administrar tudo aquilo, plantou bastante e ele foi, depois de Faraó, ele era a autoridade máxima ali no Egito. Olha que maravilha! Uma pessoa que era mal querida, né? Pelos irmãos. Os irmãos não gostavam dele. Foi vendido pelos irmãos, vendido como escravo. Foi para prisão injustamente, porque a esposa de Faraó mentiu, de Potifar mentiu. Foi para prisão injustamente. Mas Deus estava preparando um lindo final para José. Olha que maravilha. E José, então, na época de bonança, ele encheu todos aqueles galpões de cereais. E o povo de Canaã, todo o povo vinha até o Egito para comprar comida. E sabe um dia quem apareceu ali? Isso mesmo, os irmãos de José apareceram, foram lá para comprar cereal. Quando José viu os irmãos dele, José ficou emocionado. Imagina, ele não ficou com raiva, ele não ficou pensando, agora eles vão ver o que vai acontecer com eles. Não, ele ficou emocionado. A Bíblia diz que ele se arretirou para chorar, mas chorar de emoção, porque ele estava com muita saudade dos irmãos, saudade do pai dele. E a Bíblia, ela conclui dizendo que José, então, trouxe, mandou buscar, trouxe toda a família dele para o Egito, trouxe o pai dele, Jacó, que estava bem velhinho, trouxe para o Egito e ali ele ficou com toda a sua família. Então, crianças, viu como é bom a gente ser paciente? Como nós aprendemos com a história de José, aprendemos que Deus é bom, que Deus honra, aquele que obedece, aquele que tem um bom coração, Deus honra. Muitas vezes as pessoas podem pensar mal da gente, mas elas estão enganadas. É por isso que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar no Senhor, ser bom, fazer o bem para todos, porque Deus tem o melhor para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, crianças. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Compartilhe este momento com algum amiguinho seu. E até o próximo momento da história.
Tchau!